Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre inteligência humana é mensurável? Vamos ver nesse vídeo características importantes da inteligência humana e ver se ela é mensurável ou não. Existem testes de QIs, vários tipos de testes de QIs para medir a inteligência humana. Qual a definição da inteligência humana? É a capacidade de resolver problemas, inventar, ordenar e organizar, etc. Aqui é uma definição simples da inteligência humana. Capacidade de resolver problemas, inventar, ordenar, organizar, etc. Agora, pergunta interessante, os testes de QI, é linear as questões? Significa o quê? O que significa uma questão mais difícil que a outra? O que significa? Como é que aferimos que uma questão é mais difícil que a outra? Tem que ser por probabilidade estatística. Pegam 100 alunos do nível médio, eu pego uma questão de matemática e descubro que apenas um aluno conseguiu resolver essa questão. É uma questão difícil. Se eu pego outra questão e 50 conseguiram resolver, é uma questão, podemos dizer, fácil. E se de 100 alunos, 90 conseguiram responder, é uma questão bem fácil. Então, a ferramenta para você analisar se uma questão é mais difícil que a outra tem que ser probabilidade e estatística. Né? Então, a pergunta que eu faço assim, é linear as questões? Dá uma questão do teste de QI. Vai aumentando a dificuldade. Aquela questão, como é que o criador do teste de QI, ele sabe que aquela questão é mais difícil que a anterior? Como é que ele pode aferir? É linear? É logaritmo? É exponencial? É mais difícil? Como é mais difícil? Por isso que eu falei, tem que ser por probabilidade estatística. Eu pego duas questões, eu falo, aquela questão é mais difícil porque de 100 alunos, um conseguiu resolver. Ou nenhum, ou questão muito difícil. Questão de dificuldade média, 40 alunos conseguiram resolver. Muito fácil, 90 alunos conseguiram resolver, de 100. Então, por isso que a pergunta é essa, é linear as questões? Quão difícil é uma questão em relação a outra? Para os testes de QI, tem vários tipos de testes de QI. Um QI de 150 é 50% mais inteligente de quem tem 100? É linear isso aí? Quem tem 150, eu posso afirmar que é 50% mais inteligente que quem tem... Não, né? Talvez uma curva gaussiana, né? Então, probabilístico, então tem uma probabilidade. Então, de repente, como é que é mensurável isso aqui? Tem que fazer uma distribuição estatística. Por isso que tem que fazer um tratamento estatístico e probabilístico. Agora vamos ver o seguinte, tem inteligência humana que é não mensurável. Inteligência humana não mensurável. Por exemplo, aqui, capacidade de criar novas ideias, novos desafios na ciência, tecnologia em geral. Isso aí não tem como mensurar. O inventor descobre lá, o Tesla, ele é um grande inventor. O Edison, né, também é um grande inventor. Outros pessoas que inventaram, quem que inventou o mouse, quem que inventou a tela de LCD, né, de computador, o notebook, quem que inventou, e grandes inventos, está cheio de inventores aí. Então, muitas vezes esse indivíduo não tem um QI alto, tem um QI médio, um pouco acima da média, e fez grandes descobertas na ciência. Né? Quem descobriu lá? Albert Sabin, né? A vacina contra a poliomielite, né? Jonas Salk, né? E por aí vai, quer dizer, então tem certo tipo de inteligência que é não mensurável, a capacidade de criar novas ideias, novos desafios na ciência, tecnologia em geral, ele é mensurável. Muitas vezes não tem correlação com o QI. Outro tipo de inteligência não mensurável, a capacidade de criar boas músicas. Né?
um talento musical, né? Você pega talento na música clássica, no rock, na música sertaneja, no samba, na música popular, na música progressiva, etc. Então, tem pessoas que criam boas músicas, tem talentos musicais, né? Artes bonitas, né? Pintores, né? Pega aqueles pintores da Idade Média lá da Itália, da Renascença, tem uma qualidade enorme, né? Você pega pintores atuais, né? Salvador Dalí, Picasso, etc. Tem gente que tem talento para pintura, né? Aquele Escher lá, né? Que tem pinturas com envolvimento de geometria e matemática, né? Então, são pessoas talentosas. Como é que você vai medir isso aí? Não, pela obra da pessoa. Não é mensurável. Bonitas pinturas, boas obras literárias, né? Como é que você vai mensurar? Shakespeare, Machado de Assis, Jorge Amado, né? Grandes escritores, e aí? Então, oratória, né? Tem gente que fala bem, discursa bem, domina bem o idioma. Numa plateia ele sai bem, ele transmite ideias, é um bom comunicador. Então, é um talento que é da inteligência humana, também não mensurável. Mas ele é visível, né? Não tem, quem tem uma boa oratória com quem tem má oratória, dá para perceber, né? E o talentos esportivos é mensurável? É um tipo de inteligência humana, talentos esportivos. É mensurável, sim. A resposta é sim, talentos esportivos é mensurável. Através de Olimpíadas, torneios, etc. Só que não há correlação entre talento esportivo e QI. Há exemplos de atletas, esportistas, analfabetos e semi-analfabetos, que brilharam no esporte. Então não tem correlação com o QI. Se ele for fazer teste QI, dá na média ou abaixo da média. Há também esportistas com alto QI, com altos talentos, talentos esportivos e alto QI. Há uma exceção no xadrez, ó. Campeões mundiais de xadrez têm alto QI, existe uma correlação. Ó, Emanuel Lasker, campeão mundial por 27 anos, de 1894 a 1921, era doutor em matemática, lá em Göttingen, lá onde estava com Hilbert, aquelas feras, era o instituto de matemática mais avançado do mundo. Então ele era campeão mundial de xadrez e doutor em matemática. Tem o doutor Max Euwe, não sei como é que pronuncia isso aqui em holandês. Ele foi de 1935 a 37, é doutor em matemática, campeão mundial de xadrez. Mikhail Botvinnik, um russo, foi campeão em 1948 a 1957, 58, 60, 61, 63, matemático e engenheiro elétrico. Então tá aí exemplos, no xadrez existe uma correlação, né? Campeões mundiais de xadrez, ele tem inteligência da média para cima, né? Tá aí exemplos, né? O QI segue aproximadamente a curva de Gauss, aquela curva de sino, curva de Gauss. Segue aproximadamente. Não é 100%, né? É mais ou menos a curva de Gauss. Então, porque tem relação com a probabilidade e estatística, aquela curva gaussiana. Famosa curva gaussiana. O QI médio do brasileiro é 83. Está aí na internet, o QI médio é baixo. Talvez seja por alimentação, educação, má distribuição de riqueza, etc. Então, gerou esse nível baixo de QI do brasileiro. Os QI mais altos são os chineses e japoneses, 107, 105, são os mais altos do mundo. Pessoas, que tem interessante, ó, pessoas com grandes QI nem sempre são gênios. Tem gente que tá cheio de casos, eu lembro de vários casos que eu li, né, desde a minha infância. Aí, tem uma menina lá que tem um QI maior que o Einstein, não sei o que, isso aqui. Passado 30, 40 anos, compara o que ela fez e que o Einstein fez. Não dá nem para comparar. Então, ela se formou, é doutora em matemática, doutora em física, dá aula na universidade e tal. E aí? Compara o que ela fez e o que o Einstein fez.
que ela fez de descoberta diferente? O que ela fez de disruptivo em física, matemática, química, biologia, medicina? Nada. Simplesmente é uma pessoa que tem alto QI. Aprende rápido, tira notas altas rápidas. Mas não é gênio. Gênio está relacionado com a criatividade. Eu conheci também, fiz várias faculdades, conheci várias pessoas talentosas. Tiram altas notas em faculdade, lá em provas. Professores também vi talentosos, né? Mas não vi nenhum gênio, tanto na área de professor como de aluno. Conheci pessoas talentosas, só tira 10, nossa, aprende rápido, conceito rápido, mas não são gênio, porque gênio está relacionado com a criatividade. Passados esses anos todos, cadê? Alguém brilhou? Alguém criou um novo computador, descobriu um algoritmo quântico, descobriu uma cura de alguma doença? Não, então, genialidade está relacionada com a criatividade. E alto QI está relacionado com a capacidade de resolver problemas e aprender rápido o problema e tirar notas altas. Simplesmente isso, o cara tirou a nota alta. Eu conheci pessoas há 30, 40 anos atrás que só tiravam nota alta. Passado hoje ele é formado, é um cara inteligente, mas não é gênio. Não tem nada que ele descobriu que é disruptivo, né? Descobriu o transistor, certo? Né? O DNA lá. Descoberta do DNA, etc. Então, a ciência é feita por gênios. Os talentosos copiam os gênios e alguns talentosos aperfeiçoam novas ideias. Então, assim, gênios fazem grandes descobertas ou inventam, descobrem soluções disruptivas em tecnologia, engenharia, medicina, etc. Então, outra coisa da inteligência humana, há exemplos de pessoas com imensa memória. Todo mundo fala, memória tem relação? Em parte sim. Mas tem pessoas que falam 20 idiomas fluentemente. 20 idiomas. Português, francês, alemão, inglês. Fala fluentemente. Então imagina a memória dessa pessoa. A capacidade de decorar tantas palavras. Né? Pelo menos você falar razoavelmente em um idioma, você precisa de 6.000 a 7.000 palavras. 5.000 a 7.000 palavras. Então você precisa de uma boa memória. Para você falar fluentemente. Mas não são gênios, simplesmente têm uma memória enorme. Tem pessoas que são calculistas, fazem cálculos de memória, muitos exemplos na literatura. Você encontra muita gente. O cara ele consegue fazer a multiplicação de dois números de 10 dígitos por 15 dígitos, ele de cabeça, sai o resultado, você compara com a calculadora. O cara tem uma capacidade de calculista enorme, mas não são grandes matemáticos, não fizeram descobertas disruptivas no campo da matemática. Tem outro exemplo de memória, um indiano, tem concurso para decorar dígitos do número π. Tem um indiano que é recorde mundial, 70.000 dígitos. Eu acho que ele mais de 10 horas lá ele recitando os dígitos do π. E aí no computador a pessoa acompanhando ele recitando o dígito do π, o indiano. Mas ele é um bom matemático? Talvez sim, talvez não. Mas fez alguma descoberta disruptiva da matemática? Talvez não. Ganhou medalha Fields, prêmio Abel, ou um grande talento na matemática? Não, mas ele tem uma memória enorme, né? Monstruosa. Podemos definir a inteligência, processamento de informações coordenadas e coerentes. Aqui é uma definição mais termodinâmica. Processamento, frequência, energia. Você processar a informação, você está relacionado com a frequência e energia. Quanto mais processamento, um processador de computador, quanto mais ele processa informações, mais ele consome energia. Por isso que tem os data centers têm sistema de refrigeração, gasta muita energia. Processar informação gasta energia. O cérebro humano consome muita energia. Está relacionado com a frequência e energia. Informações, vimos, está relacionado com estados, entropia. Tem entropia, estado, informação. Então, a desordem e a ordem também está relacionado com a entropia. E a informação, tem a entropia de Shannon, certo? Tem a entropia de Boltzmann. Coerência.
Você pode ter um monte de informações e ser incoerente, chega ao resultado errado. Eu posso usar um supercomputador, faço um programa errado, e ele chega no resultado rapidamente errado. Mas ele teve uma velocidade de processamento monstruosa. Mas foi devido à incoerência. Por quê? O caminho errado. E o algoritmo tem que fazer um caminho certo. Você pode fazer um caminho errado e chega no resultado errado, rapidamente. Usando o computador, usando calculadora. Então, o outro, lentamente, na mão, ele pode chegar a um resultado certo, caminho certo, coerente. Né? Então tá aí. Então nem sempre velocidade está relacionada com coerência. Nem sempre. Pode errar. Rapidamente você pode errar, chegar a um resultado errado. Ó, fotografia famosa com grande número de gênios. Ó, essa aqui? Essa aqui é uma fotografia que tem grande número de gênios. Aqui, ó, o Einstein, Lorentz, Madame Curie, Max Planck. Tá vendo? Aqui, ó, Schrödinger, Pauli, Heisenberg, Dirac, Bohr, são gênios da ciência, da física. Tiveram grandes descobertas disruptivas da física. Ó, a conclusão. A inteligência humana é uma grande propriedade do cérebro humano, sadio, né? Quem estiver doente, a inteligência pode ficar bem ruim. Pode-se medir com testes, etc. Mas certos tipos de inteligência temos apenas análises qualitativas e subjetivas. É isso aí. Então, a inteligência, para certos tipos de inteligência, tem análise apenas qualitativa e subjetivas. Tá bom? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.